Oi, hoje iremos falar da última fase do modernismo aqui no Brasil, lembrando que nós já falamos das duas primeiras fases. Uma primeira fase de uma total ruptura, uma abolição ao tradicionalismo que já vinha sendo pregado pelas outras escolas literárias. Temos como marco a Semana de Arte Moderna de 1922, em que os artistas ali reunidos, eles se dispõem a quebrar, a romper, a desconstruir aquele tradicionalismo que vinha sendo então pregado pelas outras escolas literárias. Numa segunda fase, nós falamos de outros autores que já não têm a mesma visão de ruptura, mas eles querem sim resgatar um pouco daquele lirismo, que foi um pouco perdido na verdade foi bem perdido pela primeira fase do modernismo. Então eles tentam recuperar essa emoção, esse pensar no eu interior, a questão psicológica das pessoas, psicológica dos personagens, psicológica das obras também. Nessa terceira fase, antes de nós adentrarmos ali as características, nós temos que entender que ela era chamada geração de 45. E o que estava acontecendo nesse período que influenciou tanto, então, na literatura? Questão da ditadura militar. Quando falamos de ditadura militar, nós falamos o quê? De uma repressão, de um cala-boca. Como assim um cala-boca? Na verdade, os autores ali eles não tinham a liberdade de escrever o que eles queriam, mas o que era imposto pelo que o governo, a censura, liberava aquilo. Então a imprensa, toda obra que era escrita, todo tipo de manifestação, ou literária, uma manifestação na música, qualquer manifestação cultural ali, qualquer forma de se expressar era passada ali por uma censura. Nesse período vieram muitas pessoas que foram exiladas. Como assim exiladas? Elas acabaram tendo que ir para outros países, para outros lugares, exatamente por falar demais, por se demonstrar, na verdade. Então nós vemos muitos autores, muitas pessoas, até da própria música popular brasileira, que na verdade sofreu esse período. A ditadura foi um período realmente de repressão. Na verdade, eles oprimiam as pessoas para as pessoas não falarem o que elas pensavam. Veja, essas pessoas elas estavam inconformadas com o que vinha acontecendo no país. Elas queriam demonstrar isso através da sua arte, através da música, através da escrita. De alguma forma elas precisavam liberar isso daí. E cada vez que elas liberavam aquilo, elas eram barradas pela censura. Então o governo ia lá e podava. Então veja, esse período era um período muito difícil. Enquanto na primeira fase do modernismo, na Semana de Arte Moderna, eles tinham essa visão de ruptura, mas eles tinham de certa forma mais liberdade para poder se demonstrar dessa forma rebelde, aqui não, na terceira fase eles sofrem uma grande repressão. Período também da Guerra Fria, um dos acontecimentos mundiais que vem acontecendo, Estados Unidos e Rússia, período de confronto, fim da Era Vargas, então aqui também estamos falando de um período bem conturbado para o Brasil, e o início, mas o início bem comecinho mesmo de uma fase democrática, que veremos mais adiante como aconteceu. Então veja, tanto no Brasil quanto no mundo, desde a primeira fase do modernismo até chegar agora essa terceira fase do modernismo, era um período de constantes conflitos, constantes confusões vinham acontecendo. Um povo que queria ali demonstrar o seu lado rebelde, mas não uma rebeldia de bagunça, mas uma rebeldia assim de estamos inconformados, não aceitamos o que vem acontecendo, com um governo também que tenta impor ali as suas normas e as suas regras. E dessa forma veremos então nas características das obras literárias, nas características dessa terceira fase, como que foram influenciadas por esse contexto histórico.